Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo VIUR 11, é o Vinci Imóveis Urbanos, fundo de investimento imobiliário de tijolo. Então a gente vai ver aqui qual foi o desempenho dele nesse mês. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, tá? Deixa o seu like, é muito importante, é tudo de graça. Inclusive, bota nos comentários aí qual a sua sugestão de vídeo, né? Qual o fundo aí que você quer que a gente leia, que a gente não acompanha aqui no canal, né? Porventura, a gente acompanha muitos fundos aqui no canal. Então deixe suas sugestões aí também nos comentários, a gente faz o possível aqui para atender. Se você for, inclusive, membro do canal, tem preferência aí no atendimento, tá? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Vamos lá para o VIUR 11. VIUR 11 aí, fundo que está desempenhando aí até um bom rendimento. O fundo está distribuindo, né? Alguns meses atrás o fundo chegou a estar cotado a R$ 6. Foi uma oportunidade que eu entrei, inclusive para o meu filho mais novo. A maior posição dele de fundo de investimento imobiliário é no VIUR 11, que eu aproveitei esses R$ 6 aí de cota e aumentei a posição dele no fundo. Bom, para quem não conhece, é um fundo de renda urbana, né? Tem aqui atualmente mais de 35 mil cotistas. Então, meu filho mais novo tem aí posição no fundo, né? Em torno de 20%. Ele tem só 5 fundos imobiliários. Acho que tem mais de 20%, inclusive. Né? Ele tem em torno aí de 40% só no VIUR 11. E o gestor é o Vinci Real Estate, é o gestor do fundo administrado pela BRL Trust. Código de negociação na bolsa VIUR11. Segmento de atuação outros, né? Mas é um fundo de renda urbana, tem aí lojas de varejo, tem aí universidade, né? Dentro da sua carteira. E o valor de mercado do fundo encerrou junho a R$ 8,31 e valor patrimonial R$ 9,07. Ainda está descontado. Mais de 26 milhões de cotas, quase 27, né, milhões de cotas emitidas. É um fundo na base 10, tá? E a gente verifica aqui, provavelmente o fundo pagando ainda os 0,95%, né, sobre o valor de mercado do fundo. É um fundo ainda pequeno, né, acho que não tem nem 500 milhões aí de PL, né, de valor de mercado. E tem uma taxa de performance prevista aqui, como os fundos da Vinci têm, né, 20% sobre o que excedeu o benchmark, que é IPCA, mais 6% ao ano sobre o valor integralizado das cotas do fundo. Destaques aqui do mês, fundo que está com dividend yield anualizado, né, encerramento de junho, aí 10,4%, isentos de imposto de renda, né? Quem participou aí anunciou a distribuição de rendimento de um pouco mais de 7 centavos, né? A dificuldade é para quem tem uma cota só, né? Mas de 7% acima da estimativa feita na viabilidade da primeira emissão. Bom, então aqui a gente verifica que o retorno total do fundo foi de 5,7% no mês de maio. O fundo então aumentando o valor da cota, né, no mercado, retorno total de 5,7% entre a cota, retorno de cota, né, valor de mercado e dividendo, né? E a estimativa do fundo está entre 7 e 7 centavos e meio praticamente, né? Até dezembro de 2023 é essa a estimativa. A gente vai entender um pouquinho mais aqui dentro do relatório. Bom, aqui é os comentários do gestor em relação ao cenário macroeconômico. Então, faça uma leitura aqui para ter a visão da gestão em relação ao mercado. O principal assunto que tem rolado aí é o arcabouço fiscal, né? Em relação aí à votação no Congresso, né? Tá rolando aí, inclusive, muitas coisas aí para serem alteradas. Então, dá uma lida aqui nessa parte do cenário econômico. Na transição, falando aqui do portfólio, né, transição aí da modalidade de locação do imóvel grande center. Então, quando o fundo adquiriu esse imóvel aqui, tinha uma estrutura ali de aluguéis, né, que inclusive você pode dar uma lida inclusive nesse fato relevante aqui, que o link está no próprio relatório. Se você baixar na descrição, você vai conseguir clicar para você ter o fato relevante lá de 2020, quando o fundo foi criado e foi adquirido esse imóvel. Né, tinha uma questão que a locatária Le Biscuit, ela tinha uma ocupação maior ali, ou um direito ali maior em relação ao espaço, e podia sublocar as áreas vagas, tá? E isso ia até maio de 2023. Então, depois aí, então, o fundo
A Lebuschi só está pagando agora, inclusive, a parte que ela ocupa, depois dessa cláusula aí, de aproximadamente 3 anos, né, 2 anos e alguma coisa, se passaram e aí agora a Lebuschi só paga, inclusive, só paga a área que ela está ocupando, tá? Que são algumas áreas aqui do imóvel, tá? E então as outras áreas, ela agora o fundo que recebe diretamente os aluguéis, né? E algumas áreas estavam vagas, né? Então o fundo teve uma vacância aí por conta disso, né? Que foi incorporada a partir de junho, tá? Mas foi fruto dessa transição feita lá na aquisição desse imóvel, tá? Então o fundo passa a ter 97% de ocupação, porque parte desse imóvel estava vago, como a gente verifica, inclusive aqui mais para cima. Tem algumas aqui que estão disponíveis e são essas áreas vagas aí que fez com que o fundo então está passando agora a ter uma vacância de 3%. Mas o fundo, inclusive, fala que a estimativa de rendimento permanece a mesma ali entre 7 e 7,6 centavos. Na performance do fundo, a gente verifica aqui que o resultado do fundo em junho foi de 1,9 milhões, né? Então 7 centavos por cota. A receita em junho foi de 2 milhões e meio de reais. E o resultado financeiro foi negativo em 388 mil reais, né? Fruto aí dos financiamentos dos imóveis que o fundo tem na carteira, né? Então gera aí um serviço da dívida de 534 mil reais de encargos, juros e encargos dessa dívida, né? E a receita financeira do fundo foi de 147 mil reais. Então o fundo distribuiu 1.894.000 reais, né? Mantendo ali uma distribuição de 7,2, né? Utilizou um pouquinho aí do seu resultado não distribuído, em torno de 46 mil reais, né? Ainda está com um resultado interessante aí de resultado não distribuído de mais de 13 centavos e meio por cota, né? Mais de 3,6 milhões de reais. Bom, mais para baixo a gente verifica que o fundo mantém a linearidade ali absoluta, né? O fundo aí distribuindo 7,2 centavos já há algum tempo, né? Então provavelmente mais de um ano, eu acho, né? Acho que desde o início de 2022 o fundo distribuindo esse provento, mantendo a regularidade, né? E aqui mais para baixo a gente verifica, inclusive, que dentro da estimativa está, né, tá ali no meio, na meiuca, né? Entre 7,2, né? Meiuca mais ou menos ali. E o fundo tem dessa expectativa de distribuir no máximo 7,6 centavos até dezembro de 2023 no limite superior. Na rentabilidade do fundo, a gente verifica que o fundo iniciou lá no início de junho a R$ 7,93 e encerrou a R$ 8,31. Então, uma variação de 4,8 na variação do valor da cota no mercado, né? E os rendimentos foi de 0,9%, né? Um bom rendimento em relação aos fundos de tijolo, inclusive, né? Ainda está distribuindo um bom rendimento. E a rentabilidade total foi de 5,7% e o fixo foi de 4,7%. E o Ibovespa disparou em junho em 9% de aumento. Foi o Ibovespa no mês de junho, né? E o fixo também aumentou legal, passou dos 3 mil pontos, está ali estabilizado, né? Tá interessante também aí os fundos imobiliários, né? Mais para baixo a gente verifica, mais para baixo ainda, a gente vai verificar as negociações, né? O fundo que está com a liquidez ali é baixa, porque acaba que o patrimônio do fundo também é pequeno, né? Então o valor de mercado do fundo 223 milhões de reais, número de cotistas de mais de 35 mil e o volume médio diário negociado foi de 447 mil reais. Teve um giro de cotas até um pouco maior do que a média, né? 4,3%. E mais para baixo a gente verifica o volume médio negociado e o número de investidores, né? De março para cá disparou aí o número de investidores, praticamente mais que dobrou, né? De março até junho o número de investidores, como a gente verifica aqui, né? Esse espaço aqui azul cinza aqui no fundo, né? Tinha aqui em torno de 15 mil investidores aqui em março e agora em torno aqui de 35 mil investidores em apenas, né, mais que dobrou em apenas 4 meses, né? Então, basicamente porque o valor da cota baixou muito, né?
Nesse período aqui, muitos aproveitaram aí o fundo bem descontado no mercado. Dentro da carteira do fundo, então a gente verifica que o fundo tem quase 350 milhões em imóveis, né? Mais aqui 14 milhões de reais em aplicações financeiras, né? E as obrigações do fundo atualmente estão em 117 milhões, é a alavancagem que o fundo tem, as obrigações a prazo, né, nas aquisições dos imóveis. Então, que dá aí um patrimônio líquido do fundo de 244,4 milhões, R$ 9,07. Então, o fundo ainda está descontado no mercado. E aqui são, né, as obrigações que o fundo tem, né? Então, a gente verifica que é um CRI, né, e outras duas obrigações aqui pontuais da aquisição da Facamp, né? Então, uma em fevereiro de 2022, que provavelmente tem alguma coisa aqui relatando em relação a esse pagamento aqui embaixo, né? Número 1, não está aqui destacado, mas e outra que já venceu também em 2023, provavelmente teve algum tipo aí de carência, alguma coisa assim, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E aqui é o cronograma de pagamento das obrigações, né? Então o fundo tem essas obrigações nos próximos 10 anos, entre o principal e juros, e a gente verifica aqui o aluguel médio do fundo, está agora em R$ 25,90, diminuiu por conta lá dos aluguéis lá que a gente viu da mudança lá do imóvel lá de São Luís, né? Então reduziu esse aluguel médio aqui por metro quadrado, e a taxa de ocupação média atualmente está em 97%, também reduziu aqui, essa vacância surgiu por conta lá desse imóvel de São Luís lá, né? Que agora o fundo tem os aluguéis não vindo mais da Le Bousquet, né? Mas vindo os outros espaços ali daquele empreendimento vindo direto para o fundo, então por isso o fundo está com uma vacância agora. E a gente verifica que a inadimplência do fundo é zero, né? Nunca teve aí reação de inadimplência no fundo, não que eu me lembre. E a gente verifica que o fundo tem aqui a maioria das receitas vindo da Anima, 48%, né? Do grupo Anima aí, grupo universitário, né? São 6 imóveis que o fundo tem atualmente na carteira, 95 mil metros quadrados de área bruta locável próprio. E a gente verifica que a maioria são do segmento educacional, né? Então tem aqui segmento educacional, principal receita do fundo. 83% inclusive vindo do segmento educacional, né? E tem Americanas também, ó, só que o percentual é tão pequeno que não teve um impacto aí praticamente em relação ao valor da cota, inclusive. E aqui a maioria dos contratos são atípicos, né? Que dá aí uma segurança, né, teoricamente, uma segurança em relação ao recebimento dos valores do contrato, né, e tem uma longevidade um pouco maior também, normalmente são contratos longos, né, a gente verifica então aqui, ó, que 9,1, mais de 9 anos, né, 9,1 anos é o prazo médio de vencimento dos contratos, quase metade vencendo só em 2036. E mais para baixo também a gente verifica, né, as revisões contratuais, né, as atualizações em julho, por exemplo, acho que é o contrato aqui da Anima, ó, será reajustado, vai ter um impacto relevante na receita do fundo, vai ser reajustado pelo IPCA provavelmente, né, que é a maioria, 97%, é reajustado pelo índice do IPCA. Bom, aqui a gente verifica a localização, então tem aqui no Rio de Janeiro, é só o da Americanas que está no Rio de Janeiro, então é um percentual bem baixo, tem lá o da Le Biscuit lá, né, o imóvel lá de São Luís também, tem em São Paulo e tem no Rio Grande do Sul, que são os imóveis aí do grupo Anima, né, universidade aí, na verdade segmento de educação, né, universidades e escolas, né. E é isso aí, aqui é a especificação dos imóveis, né, são 3 imóveis em São Paulo, né, Universidade de Anguera e Facamp, e aqui o laboratório também, né, em São Paulo, e um no Maranhão, que é o Grande Center, lá no centro de São Luís. E aqui no Rio de Janeiro são 2 imóveis que estão, um é o Laboratório Braunstein, né, e a outro é o American Express, são 2 imóveis pequenos, e o fundo tem aí apenas 0,8% do seu portfólio. Então é isso aí, relatório gerencial do Viur 11, fundo de renda urbana, né? Fundo que tem aí desempenhado um bom papel em relação aos contratos, né? E é um fundo que está mais voltado para o segmento educacional,
né? Praticamente é um fundo educacional, vamos dizer assim, mas como ele tem outros tipos de imóveis ali, quase 20% aí, né, de outros tipos de imóveis, principalmente do varejo, né, e laboratório, é considerado um fundo de renda urbana, mas essencialmente vem aí de um grupo universitário, de grupos universitários, grupos educacionais, na verdade, principal receita do fundo, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do Viur 11. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.